Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jess, do Jess Analytics. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre dois livros específicos, porque eu finalizei um livro recentemente que, enquanto eu tava lendo ele, eu eu percebi que ele fazia muito sentido, ele conversava muito com esse outro livro que eu vou conversar com vocês. E aí eu fiquei, tipo assim, tudo que eu via que eu conseguia fazer relação entre eles dois, eu ficava assim, nossa, gente, esses dois livros se relacionam de uma maneira tão bonita. Eu preciso falar sobre eles. Então, eu decidi fazer esse vídeo, mas como uma forma de realmente falar a minha opinião com relação a essas duas obras que eu gosto muito e que me fizeram. E como a literatura, ela, de um livro escrito assim no século XX, conversa com um livro que foi escrito no século XXI, sabe? Enfim, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês. O livro que eu finalizei recentemente foi O Estrangeiro, do Albert Camus, que obviamente eu acho que eu devo ter colocado aqui, então não é surpresa. Eu fiz essa surpresa pra nada, então. Mas O Estrangeiro, do Albert Camus, que foi um livro, assim, uma das minhas melhores leituras desse ano. Eu já tinha lido o mangá dele, mas nesse mangá a gente só vai ter a história de O Estrangeiro até a sua metade. Então a metade desse livrinho foi completamente surpresa pra mim. E eu fico muito feliz por isso, mas eu também sinto que esse é um livro que você facilmente pode reler inúmeras vezes, porque o que te conecta com a história não é muito bem o que acontece com o personagem principal, mas sim a escrita do autor e tudo que tá intrínseco a esse livro, sabe? Enfim, eu acho que faz sentido. Espero. O livro que eu consegui fazer essa conexão e que me lembrou muito, assim... Enfim, na minha cabeça, esses dois personagens, se a gente colocasse um do lado do outro, seria uma análise muito interessante. Foi Querida Combine, da Sayaka Murata, um livro japonês, e um livro franco-argelino. Então, vamos lá. Bom, gente, pra resumir, eu vou contar um pouquinho da sinopse de cada um. Mas assim, eu vou contar um ambiente no qual eles estão, não especificamente as características dos personagens, tá bom? Porque eu acho que as características são o que combinam. Aqui em O Estrangeiro, se você já leu ou se você já não leu, é um livro que vai se passar na Argélia, especificamente em Argel. E esse nosso personagem, ele recebe um telegrama, a mãe dele faleceu, e ele vai precisar ir no asilo para poder fazer essa cerimônia, afinal ela faleceu, né? Como ele colocou a mãe dele no asilo há meses anteriores, ele é um homem solteiro e que trabalha, que tem um trabalho, que sai todos os dias, trabalha, volta para casa e é isso. Esse é o ambiente, tá bom? E o estrangeiro. O ambiente aqui em Querida Combine, como o nome tá dizendo, Combine, não sei se você sabe, mas é como se fosse uma mistura de um supermercado com uma farmácia asiática, sabe, japonesa. Você vê muitas combines nas ruas do Japão, e aí cada uma fica num cantinho lá e você consegue comprar, muitas delas são 24 horas, então você consegue comprar comida, você consegue comprar itens assim bem distintos mesmo na combine. E aqui a gente vai conhecer uma personagem que trabalha numa combine. E é isso. Então vamos às coisas que eu achei interessante. Aqui a gente tem dois personagens que são solteiros. Dois personagens, eu acho que ele seja um homem bem novo, de 20 e poucos anos aqui. E eu também. E aqui a gente tem a confirmação de que ela não é uma personagem nova de 20 e poucos anos, ela é uma pessoa adulta. Então, com essa idade, existem muitas expectativas de ser. Muitas expectativas sociais. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ser sinceros, tá bom? Com 30 e poucos anos, a pessoa solteira, a sociedade sempre vai ficar lá. E o namorado? E a namorada? Vai casar? Quer ter filhos? Então, existem essas expectativas, óbvio. Aqui em Querida Combine, essa expectativa vai ficar claramente, assim, evidentemente, na fala dos outros personagens. Mas aqui em Um Estrangeiro, a gente não vai ter uma fala direta, mas assim, o nosso personagem em algum momento vai se relacionar ali com uma mulher, e aí ele pensa, né, em casamento. Na verdade, ele nem vai pensar em casamento, quem vai pensar em casamento é ela. Mas vai haver ali o tema do casamento, mas não especificamente com esse teor que eu falei, mas essa é mais uma interpretação pessoal, tá bom? Minha interpretação sobre a obra, minha interpretação sobre os personagens e minha interpretação do que eu acho que aconteceu aqui nesses dois livros, tá bom? Gente, antes que vocês falem, tipo assim, quando eu interpretei, não é isso, eu vi uma interpretação que alguém disse que não era isso, blá, 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 blá. Gente, foi a minha experiência de leitura, tá bom?
ok? Porque afinal você tá assistindo esse vídeo justamente pra saber isso. E nos dois casos eu consegui perceber essa nuance. Então, aqui nesses dois livros, se você já leu algum deles ou se você já leu os dois, você bem sabe que isso não é um spoiler, tá bom? Que os dois personagens são pessoas apáticas. Aqui e na. Eu vou ficar alternando. Aqui em Querida Combine, o foco principal do nosso livro é justamente essa apatia da personagem de notar essas nuances, de notar essas expectativas. Normalmente é muito comum você ver pessoas assim da faculdade, acabou de entrar na faculdade, 19, 20 anos trabalhando na Combine. Então a Combine é um trabalho de meio período, não é um trabalho assim CLT, sabe? Então é um trabalho de meio período, é uma coisa que normalmente é muito comum que as pessoas que estejam trabalhando naquele local tenham expectativas de ir para um outro trabalho, então ali é realmente um trabalho que ela sabe que vai ficar por pouco tempo. Porém, a nossa personagem principal, ela não tem expectativas no sentido de sair da Combine, de sair desse trabalho, porque é um trabalho que ela gosta, é um trabalho que paga as contas dela, é um trabalho que ela se sente feliz indo. E todas essas expectativas, ela não compreende. Ela tem uma apatia no sentido de não compreender essas expectativas e essas cobranças e essas insinuações que as outras pessoas fazem pra ela. Ok? Pegou? Aqui em Um Estrangeiro, a gente também tem um personagem que tem essa apatia. Ele vai vendo certas situações e ele, assim, meio que não tem... Meio não, ele não tem um lado definido. Ele vai conhecer um personagem ali que fala pra ele tomar... Olha, pode fazer isso pra mim? Porque eu me envolvi nisso, nisso, e eu quero que tu faça isso pra mim. E aí ele fala assim... Ok, eu faço. Meio que não tem um sentimento de... Nossa, não, cara, eu vou fazer tal coisa... Não é legal, ou vou fazer mesmo. Ele faz e tanto faz. Ele faz, é uma coisa que naquele momento ele quer fazer, mas sinceramente ele não se importa. E é isso, a vida dele, nesses sentidos, vai existir perguntas que vão ser feitas a esse personagem, que ele vai topar. E as pessoas perguntam assim, você quer ou você não quer? E ele fala, tanto faz. Então existe uma apatia nesse personagem justamente de tudo ao redor dele. As coisas funcionam, as pessoas têm os seus desejos, as suas expectativas, as suas vivências, as pessoas têm, enfim, a sua vida. E pra ele, tanto faz. E aí, aqui em Querida Combine, a nossa personagem principal, aí ela vai sofrer muito com relação a tudo isso, porque como ela é uma mulher na sociedade japonesa, existe expectativas de que ela se case e que assim que ela se casar, ela vai sair do trabalho dela, da Combine que ela gosta, para cuidar da casa. Então, ela vai, assim, passar por muitas situações diferentes, no qual, diferente do outro personagem principal aqui em Um Estrangeiro, são situações que são voltadas realmente mais para a mulher. Afinal, esse é o objetivo da Sayaka Murata, de transformar uma personagem aqui que vai viver certas situações, de não compreender o porquê estão impondo isso a ela. Por exemplo, casamento. Pra ela não tem um relacionamento, ela não tem um namorado e ela simplesmente não faz questão de ter. Não é uma coisa que vai fazer grandes mudanças na vida dela. E ela também não compreende, tipo assim, a pessoa fala assim, mas você tem vontade de se casar, né? E ela, tipo, preciso ter essa vontade de me casar? Não sei, sabe? E, mas você quer ter filho, né? E ela vai chegar numa situação no qual vai ter várias mulheres com filhos, casadas, e as pessoas vão, tipo... Vai ser uma situação muito humilhante, realmente, pra ela. Mas ela não vai perceber que é uma situação humilhante. A gente que tá lendo, a gente vai ficar, tipo assim... com o coração na mão, vendo essa mulher passar por tudo isso, vendo essa mulher receber várias perguntas que são realmente maldosas. A gente sabe que essas perguntas são maldosas, porém a nossa personagem, ela não compreende essa necessidade, ela não compreende a maldade nessas perguntas. Ela também não compreende a importância que essas pessoas dão para esses feitos. Para ela, tanto faz. Tipo assim, ela tem a vida dela, ela trabalha na Combine e se isso funciona, porque ela vai querer fazer outras coisas, tanto faz pra ela, sabe? Ela não compreende essas expectativas no sentido de por que eu tenho que casar, por que eu tenho que ter filhos, por que eu tenho que agir dessa maneira, porque eu sou uma mulher. Por quê?
Por quê? Porque você está me impondo tudo isso. Sei lá, você vai lá e problematiza isso, e você tem plena noção das nuances que é tudo isso. Ela não tem essa noção, entende? A nossa personagem principal, pra ela, não faz sentido tudo isso, ou simplesmente tanto faz. E aí a gente volta pro nosso personagem de um estrangeiro, que também, óbvio, não vai passar por essas mesmas situações, mas pra ele também é o mesmo caso de tanto faz. Tipo assim, casar, eu nunca pensei sobre isso, né? Seria bacana. E é isso. Chega num ponto na qual vai acontecendo várias coisas, as pessoas. Ele vai ser posto em uma situação e todas as pessoas daquela situação vão olhar pra ele e vão pensar. E vão começar a falar assim: ah, você tomou essa decisão, você fez tal coisa, cara, você fez tal coisa, isso não foi legal. E ele, tipo, tanto faz. Ele não tem essa noção de isso é errado, isso é certo. É interessante como essas duas obras elas vão conversar justamente essa falta de compreensão do que é certo e do que é errado, sabe? Do que a gente considera como uma norma social e do que a gente pode e do que a gente não pode fazer, do que a gente precisa fazer em um determinado momento da nossa vida e do que a gente não precisa fazer em um determinado momento da sua vida. Ah, é como eu vou me relacionar, como eu devo falar nessa situação, o que eu não devo falar nessa situação. E não, os dois personagens, eles vão falar coisas, tipo assim, eles vão ser sinceros, eles vão falar, e talvez sejam coisas que as pessoas poderiam ter pensado 2 vezes em falado isso, não é melhor você ter ficado calado, talvez, e eles vão falar, mas eu tô te falando como eu me sinto nesse momento. E as pessoas vão, tipo assim, cara, eu tô tentando te entender, mas não tá fazendo sentido. Então, essa loucura toda, esse vídeo todo que eu tô fazendo aqui, relacionando essas duas obras, que talvez pra você que tenha lido as duas, ou que você tenha lido uma, não faça sentido, mas eu juro que na minha cabeça, no momento que eu tava lendo O Estrangeiro, eu lembrava muito dessa personagem aqui. Eu lembrava muito desse sentimento que eu tive lendo e percebendo, amiga, pelo amor de Deus, reage, isso não foi legal, ou tenha uma atitude pra isso, pra aquilo, e tipo, quando eu li O Estrangeiro, eu também passei muita raiva. Você não pode fazer tal coisa, você não deve falar tal coisa. E eu sentia, e eu sempre lia, e eram dois personagens completamente apáticos sobre tudo isso. Os dois livros realmente são livros que você vai passar muito raiva, porque os dois autores vão te colocar em muitas situações que, assim, pra você ou pra mim, uma coisa faz sentido, mas pros nossos personagens aqui, não faz sentido. E eles vão dar essa opinião deles, não no sentido de falar faz ou não sentido, eles vão falar como eles se sentem naquele momento, as pessoas ao redor deles não vão compreender eles, e eles também não vão compreender o que as pessoas esperam deles. Então, eles, por mais que sejam duas histórias bem diferentes, aqui no Japão, aqui na Argélia, aqui um homem, aqui uma mulher, século XX, século XXI, mas os dois personagens, na sua essência, conversam muito entre si justamente por esse viés, sabe? Então, são dois livros que eu gosto muito, são dois livros que eu acho que conversam sobre temáticas muito importantes, e são, aqui no caminho a gente vai ter um existencialismo, um existir, que você vai se perguntar muito sobre as expectativas, você vai se perguntar muito sobre a vida. E aqui também, em Querida Combine, eu acho que você também vai ter todos esses pontos, sabe? Mas principalmente você vai sentir a dor do que é ser uma mulher em uma sociedade que pensa e espera muito de você. E que quando você não cumpre o que essa sociedade esperava de você, ela vai se voltar contra você e ela vai começar a te excluir. E aí, nessas duas situações, essas duas pessoas vão ser excluídas da sociedade, mas de maneiras diferentes. Não vou falar como elas vão ser excluídas, você precisa ler, mas se você já leu, você sabe como essa personagem vai ser excluída e como esse personagem vai ser excluído. Então, quando a gente não compreende uma pessoa e quando a gente não aceita, acho que é a palavra certa, quando a gente não entende as expectativas que a gente tem sobre essas pessoas e elas não fazem aquilo que a gente esperava, a gente vai se voltar contra essas pessoas, sabe? Então, foram dois livros que me fizeram pensar muito, foram dois livros que me marcaram muito. Então, são dois livros que também se relacionam nesses pontos
E eu espero muito que, se você não tenha lido um deles, ou se você não leu nenhum dos dois, eu espero muito que você, enfim, dê uma chance a O Estrangeiro e Querida Combine, da Sayaka Prata, e o do Camille. Então é isso, gente. Essa foi a minha análise louca e eu espero muito que vocês comentem aqui pra poder me falar se tudo isso que eu falei faz sentido ou não. Mas é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram ou se vocês ficaram com vontade de ler. Então, me contem aqui nos comentários se já teve essa situação de você ler um livro e você lembrar muito de outro livro, assim, além das referências, né? Aqui, uma comparação mais nesse sentido de, não de referenciar um ao outro, mas, enfim, vocês entenderam. Me conta aqui nos comentários se você gostou do vídeo e eu espero que sim. Então, um beijo e até o próximo.